roubaram tudo que ele possuía. Saquearam tudo o que ele tinha. A palavra fala que despojaram e espancaram, retirando, deixando-o meio morto. Este homem estava quase morrendo. Eles bateram nele de uma forma que ele estava à beira da morte. O que isso tem a ver comigo e com você? Essa estrada, na verdade, se chama mundo, em que nós vivemos. Jerusalém representa a cidade de Deus. Jerusalém representa o lugar do santuário do Pai, o lugar da morada do Deus Altíssimo. Muitas pessoas estão saindo de Jerusalém e indo dar um passeio na estrada que vai a Jericó, indo dar um passeio na estrada de perigo, uma estrada onde você sabe que pode acontecer muitas coisas ruins. E esse homem estava passando por ali. Ele sabia das consequências. Ele sabia o que poderia acontecer com ele, mas ele arriscou. Ele teve um momento ali de risco e ele foi atravessar essa estrada que eu posso chamar nesta noite, estrada a Jericó. Representa o mundo, irmãos. Representa pessoas que estão na igreja, pessoas que estão debaixo da proteção de Deus, pessoas que estão protegidas pelo Deus Altíssimo e resolve dar uma caminhada rumo a Jericó. Resolve dar uma caminhada rumo à estrada de perigo, à estrada de pecado, à estrada onde o inimigo está ali querendo devorar. A palavra de Deus fala que o nosso inimigo está ao nosso derredor, procurando a quem tragar. Só basta dar umas brechas para ele que você vai ver que ele tem o poder de te colocar na lona, de colocar no chão. Ele tem o poder de tirar as vestes que você um dia tinha. Ele tem o poder de roubar tudo aquilo que você um dia possuía. Ele tem o poder de tirar a glória que estava sobre a sua vida e deixar você meio morto. Você ainda está vivo, mas você começa a ser como morto. Aquele homem estava como morto. Aquele homem estava totalmente destruído. Aquele homem estava totalmente na lona, no chão. Ele era judeu. Com certeza ele era judeu, porque o Senhor usa aqui uma parábola para representar o samaritano e o judeu. Então este homem pertencia à família do Senhor. Este homem fazia parte da casa de Deus. Mas ele toma um risco. Existia duas estradas rumo a Jericó. Uma mais curta e uma mais longa. A mais curta é a estrada de risco. É a estrada do pecado. Pessoas que querem ter alegria. Pessoas que querem ter prazer. Pessoas que querem chegar àquele momento de êxtase que a pessoa deseja. Um momento de alegria que a pessoa deseja. E a gente, como pessoas que gostam de tomar risco, sem medir as consequências, começa a tomar a estrada mais curta. A estrada de prazeres momentâneos. A estrada que leva aquele prazer a preencher o nosso ego naquele momento. E a gente, em vez de vigiar, em vez de orar, em vez de fazer o que é certo, a gente faz o que é errado. A gente começa a pecar, começa a brincar de ser cristão, começa a brincar de servir o Senhor e toma o risco de ser saqueado, de ser despojado, de ser atacado pelo inimigo. E este homem tomou este risco. Ele poderia ir pelo outro caminho, o caminho seguro, o caminho de vitória, o caminho de conquista, o caminho que não tinha perigo. Ele ia chegar no ponto que ele queria. Jericó representa a cidade de conquista, a cidade que Josué tomou e derrubou os muros, a cidade de glória, a cidade de coisas lindas que aconteceram, momentos maravilhosos, momentos de alegria, momentos de paz que aquela cidade viveu na época do povo de Israel. Mas este homem resolve tomar um caminho errado. Mas a história não para por aí. Nós temos que glorificar o Senhor, porque a história que Jesus conta não para nesse final triste. Não para numa cena triste. Não para num homem somente quase morto. O Senhor começa a contar que por aquela estrada passava um sacerdote. Por aquela estrada passava um homem de Deus, um homem que serviu o Senhor no templo.
Um homem que prestava culto a Deus dentro da igreja. E esse homem passa por ali. E ele passa por aquele homem, vê ele da situação que ele está. E esse homem olha, a Bíblia fala que ele olhou para ele. Ele olhou para a situação. Ele olhou pelo momento que aquele homem estava vivendo. Mas ele não teve a coragem de fazer nada. E às vezes a gente fala, tá vendo, o sacerdote não é uma boa pessoa. Talvez você faria o mesmo. É um lugar perigoso, irmão. Era um lugar perigoso. Era um lugar de ladrões. Era um lugar de realmente pessoas que passavam por ali e corriam o risco de ser saqueado, de ser roubado. Mas como ele era um homem de Deus, ele se sentiu tão protegido por Deus, e ele foi àquela direção. Ele foi naquele caminho. E o papel dele como homem de Deus era passar por ali e ajudar. Passar por ali e ver quem precisava de ajuda, quem precisava de ser socorrido. Mas não é isso que ele faz. Ele passa e não dá atenção. Passou outro levita, também uma pessoa que vem à igreja, que vem e adora ao Senhor, que serve a Deus. Passou por ali e não fez caso. Olhou e não se preocupou. Agora, o Senhor conta que passa o samaritano. O samaritano naquela época, sabe quem era? As pessoas que aparentemente não se pareciam religiosas. Pessoas que, naquela época, pelos judeus, eles eram considerados pior do que ladrões. Pior do que qualquer classe de pessoas que existia naquela época. Porque eles eram um povo misturado. Um povo judeu que se misturou com o povo de Samaria. Então eles eram mal vistos. Eles eram mal olhados. Mas esse samaritano, por mais que ele já era taxado na sociedade, ele tem atitudes diferentes. Ele passa por ali, ele estava viajando e resolveu dar uma passada ali. E quando ele olha, a Bíblia fala que ele olhou. Ele viu aquele homem. Isso fala de uma pessoa que tem visão para os necessitados. Isso fala de uma pessoa que tem os seus olhos abertos para a necessidade do outro. Tu fala de uma pessoa que não está olhando só para si mesmo. Está olhando para os outros. Ele olhou para aquele homem. E a Bíblia fala que após olhar, ele moveu-se de compaixão. Olha algumas atitudes que esse homem teve. Primeiro ele olhou como qualquer outro olhava. O sacerdote olhou, o levita olhou, mas o samaritano também olhou. Aí vem o teste.